Olá! Na nossa última aula, nós estávamos analisando a competência tributária comum, né? Eu mencionei para vocês, né, e trouxe algumas discussões relacionadas às taxas, especialmente taxas de fiscalização, como é o caso da taxa de fiscalização ambiental e a taxa de vigilância sanitária, e também contribuições de melhoria, quando mais de um ente, né, realiza uma obra pública e dessa obra decorre uma valorização, que é o pressuposto para a cobrança da contribuição. Então, o que eu fiz questionamento, eu provoquei, né, para que vocês pensassem, e hoje eu vou dar a resposta daquelas perguntas, trazendo a doutrina e a jurisprudência sobre a temática. O que acontece? Quando a gente pensa que a competência tributária é comum e que os três entes podem, em tese, exercê-la, e vai depender da competência administrativa, e quando a gente tem na Constituição Federal a previsão de uma competência administrativa material comum, os três entes podem exercê-la, a gente pode ter a pergunta de será que os três entes podem cobrar o tributo? Primeiro ponto que eu acho que é fundamental, que é a premissa, é a seguinte: só vai haver essa discussão se efetivamente os três entes estiverem exercendo a fiscalização, realizando a obra. A verdade é que uma coisa é a competência prevista na Constituição Federal, né? Para que você possa efetivamente ter a cobrança, para você efetivamente poder ter essa discussão, é preciso que os entes exerçam essa competência administrativa, né? Tenham um poder de polícia permanente, né? Eles realizem a obra, eles prestem efetivamente o serviço, porque se eles não fazem, eles não vão poder cobrar taxa correspondente, né? Lembrem que eu falei que a taxa é contraprestacional. Você presta o serviço e você vai poder cobrar o tributo. Você exerce aquela fiscalização, aquele poder de polícia, ainda que de uma forma permanente, você vai ter direito à cobrança da taxa correspondente. Então, se você não exerce a competência administrativa, obviamente não vai ter a cobrança de tributos, né? Mas se você tem esse exercício efetivo, né, se você presta o serviço, se você realiza a obra, em tese, os três entes estão autorizados pela Constituição Federal a cobrar a taxa. Então, a verdade é que a doutrina, ou pelo menos em tese, né? E aí vai surgir essa controvérsia. Na doutrina, eu diria que tem duas correntes principais sobre a possibilidade de eu ter essa dupla ou às vezes tripla incidência, né, de tributária, porque podem ser que os três entes, né, exerçam em conjunto. Então, ou separadamente, né, mas exerçam ao mesmo tempo. E aí o que acontece? Eu tenho duas correntes principais. A primeira delas é no sentido de que é possível sim eu ter uma múltipla incidência tributária. Por quê? Porque a competência tributária é comum, a competência administrativa é comum, seria a própria Constituição Federal que estaria autorizando essa múltipla incidência. É, então, não haveria nenhum problema do ponto de vista da cobrança, da incidência, da competência, do exercício da competência, que os três entes possam exercitá-los ao mesmo tempo. E aí, aquele sujeito passivo vai estar sujeito a mais de uma cobrança. É, uma segunda corrente, no entanto, e aqui é interessante que na doutrina, né, muitos defendem essa segunda corrente, há uma certa resistência a uma múltipla incidência. Então, tem vários autores que defendem que você, na verdade, deveria ter uma incidência única, né? Nós vamos estudar a questão da BIS/INI, do bitributação, eu vou me aprofundar nisso, mas muitos autores acham que não deveria ter. Você acaba tendo uma tributação excessiva, né? E aí entendem que deveria incidir uma única vez o tributo, a taxa de fiscalização, uma única vez a contribuição de melhoria. O problema sempre foi, para quem defende essa corrente, definir quem vai ser o ente competente, né? Há muitos anos atrás, muitos e muitos anos atrás, com base em constituições passadas, o Supremo até entendia que deveria ser somente uma cobrança. Tá? Não é mais a posição do Supremo, tá? Mas nas constituições anteriores existiam precedentes que alguns autores citam
que diziam respeito a taxas de fiscalização de estabelecimento que destinados à matança de animais, né, os abatedouros, né, e o Supremo tinha entendimento que não poderia ter essa tríplice cobrança, e aí qual era a solução que o Supremo dava nesses precedentes antigos, muito antigos? De que prevaleceria o interesse do ente maior. Só que, ou seja, se tivesse união e Estado, a União cobrava. Estado e município, o Estado cobrava. Só que isso é um raciocínio que o Supremo já não admite mais, né? Nós vamos ver em outras questões, e para os municípios isso é uma mudança de jurisprudência extremamente importante, que até com base na Constituição de 88, de uma isonomia formal, com base entre né, os entes políticos, os entes federativos, uma ideia que está na própria Constituição, lá no artigo 19, inciso 3 da Constituição, o Supremo não mais admite essa ideia de você ter um ente maior e um ente menor. Tanto é que os entes, estados e municípios são chamados de subnacionais, né? Então você tem o ente central e os entes subnacionais. Então você tem, não existe mais essa ideia de hierarquia. Tanto é que o Supremo, nós vamos ver, até considerou inconstitucional, não recepcionado, melhor dizendo, artigo do CTN, que é o artigo 187, parágrafo único, e também que era reproduzido também na LEF, né? É, exatamente por causa dessa mudança trazida pela Constituição Federal, de que você não pode efetivamente ter uma hierarquia entre os entes, né? Então, você não pode dizer que primeiro a União recebe, depois o Estado, depois os municípios. Você não tem mais essa ideia. Então, essa jurisprudência, esse entendimento, uma única cobrança, aí qual vai ser o ente que vai cobrar o maior para o menor, que já foi acolhido pela jurisprudência, inclusive do Supremo há muito tempo atrás, não mais prevalece. Então, qual é o posicionamento atual do Supremo? E isso é importante porque nós vamos estudar taxas, e aqui no Rio nós tivemos no estado do Rio, várias taxas de fiscalização ambiental que foram julgadas pelo Supremo Tribunal Federal, e a primeira questão era essa, porque eram taxas que tinha cobrança pela União, pelo Estado, e a discussão era a bitributação. Então a questão é saber se é possível, se não é, e não, e qual é a controvérsia que existe atualmente, ok? O Supremo Tribunal Federal, o entendimento mais recente é no sentido de admitir uma múltipla cobrança. Se todos os entes exercem efetivamente a competência, eles vão poder cobrar. No caso da taxa de fiscalização ambiental, essa era uma discussão que existia muito antes da Lei Complementar 140 de 2011, que meio que definiu, né, as atribuições de cada ente federativo, né, na fiscalização ambiental. Então, do ponto de vista material, de competência administrativa, né, essa Lei Complementar 140, ela veio trazer uma definição. No entanto, havia uma discussão antes e continua a existir uma discussão depois, porque eventualmente você tem zonas cinzentas, né? E eventualmente você tem um exercício de fiscalização que é realizado por mais de um ente. Então, muitas vezes a discussão do Estado do Rio era com a União, né? E você tinha dupla cobrança. E o Supremo disse: não tem problema. Competência tributária é comum, a competência administrativa é comum, os limites da Lei Complementar 140 estão sendo observados, e períodos anteriores eu não tinha nem esses limites, e pode haver uma duplicidência. E aí, qual passa a ser a questão e o problema? Que nós vamos analisar, eu vou analisar especificamente as taxas do Rio, mas tem no Brasil inteiro a mesma discussão, que nós vamos estudar quando virmos as taxas. Aí a discussão passa a ser não de competência, passa a ser de base de cálculo. Como você cobra essas taxas para que essa tributação não seja confiscatória, que nós vamos estudar também o princípio do não confisco. Então, a discussão não é mais de competência. Competência, o Supremo admite múltiplas incidências. A questão passa a ser de não posso ter tributação confiscatória. Dependendo da base de cálculo que você escolha, aquela base de cálculo pode não corresponder ao custo da atividade estatal, e aí ela vai ser considerada inconstitucional sob o ponto de vista da capacidade contributiva, sob o ponto de vista da capacidade contributiva e do não confisco, que são princípios que nós vamos estudar mais adiante e que dizem respeito à justiça fiscal.
Então, na verdade, a discussão passa não ser de competência para ser uma discussão constitucional ainda, mas relacionada a outros princípios, capacidade contributiva, não confisco, que tem a ver com o tributo ser mais justo, né? E aí as decisões passam a analisar as legislações em si, tanto da União quanto dos estados, muitas vezes numa análise casuística, né, as taxas do Rio foram analisadas uma a uma de forma casuística, para saber se aquela escolha de parâmetro, né, para funcionar como base de cálculo, se ela teria relação com o custo da atividade estatal, se não teria, porque é um tributo contraprestacional, ou seria abusivo, né, se a cobrança de todos os entes, dependendo do que foi escolhido por cada ente como parâmetro de cobrança, se aquilo não vai ficar excessivo, se não vai ferir o não confisco, ok? E é interessante que no caso da fiscalização ambiental, a própria lei, e aí uma lei de caráter nacional, que é a Lei 6938, ela tem um artigo, tendo essa preocupação, né, que eu disse de não confisco, de não ser excessiva, que é o artigo 17, P de pato, 17P da Lei 6938, que trata de fiscalização ambiental, que é a lei que vai efetivamente fixar regras, normas também, né, de materiais, que ela dispõe sobre a política nacional do meio ambiente. O que esse 17P permite? Que você faça uma compensação entre as taxas de fiscalização ambiental, só fiscalização ambiental, cobradas entre União, Estados e municípios. Você pode utilizar como crédito para bater da outra, né? Porque vocês vejam, são entes diferentes, mas aí essa lei tem caráter nacional e ela fixa esse tipo de compensação que o Supremo diz que é válido. Então, eu vou dar para vocês precedentes do Supremo, né? Eu acabei de resumir o posicionamento, mas se vocês quiserem se aprofundar nessa discussão, eu vou dar 2 precedentes do Supremo da taxa de fiscalização ambiental. O primeiro é a ADI 5480, foi julgada pelo plenário por ser ADI, né? 5480. Essa é de uma taxa de fiscalização do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro. E aqui tem a discussão da bitributação, do bis in idem, de você ter efetivamente uma múltipla incidência e o Supremo admitindo. E fica claro que a discussão é de base de cálculo. Tá? Ela foi considerada inconstitucional pela base de cálculo, por ter sido considerada que violava a capacidade contributiva, né? Não confisco, mas não pelo fato de ter mais de uma incidência. E o outro precedente, que eu também acho que é muito bem fundamentado, é o RE 1397536. 1397536. É um julgamento recente, é de 22, tá? A 5480 também é, a DI 5480, e também são bem fundamentadas. Um terceiro precedente é a DI 5489, que também é uma outra taxa de fiscalização ambiental do estado do Rio de Janeiro. Tá? As taxas de fiscalização ambiental, eu vou falar um pouco delas, desses precedentes, inclusive, do Rio, quando a gente estudar a taxa de polícia. Okay? Mas já fica aqui essa ideia. Porque muita gente fica assim, não pode ter dupla incidência, não pode ter tripla incidência. Só que o Supremo admite, ok? Dentro desses parâmetros e dentro dessa preocupação. Uma outra taxa também que o Supremo julgou, da mesma discussão, foi a da vigilância sanitária. Mesmo entendimento, é possível que mais de um ente cobre, desde que eles exerçam aquela fiscalização, e a discussão vai ser de capacidade contributiva e não confisco. E aí é uma análise casuística. E eu vou dar um julgamento do Supremo de vigilância sanitária, da taxa de vigilância sanitária, para vocês compararem, né? É uma outra taxa também que é de polícia, né? Que é o RE 685213. 685213. Ok? Então, nós fechamos as modalidades de competência. O último ponto de competência tributária, porque competência tributária está na moda por causa da reforma, né? Então, eu estou dando com bastante calma, porque eu acho que está no auge da discussão e eu acho que é um ponto muito importante para concurso de procuradorias. E aí, o último ponto de competência tributária é a diferença entre bitributação e bis in idem. Tá? Isso é importante para análise de algumas questões que eu estou vendo sendo suscitadas em razão da emenda constitucional 132 de 23. Então, vamos com calma. Primeiro,
Qual é a diferença entre bitributação e bis in idem? Não é a mesma coisa. Bitributação significa dois entes, ela vai acontecer, né, melhor dizendo, quando dois entes federativos decretam o mesmo tributo, o mesmo imposto, né? A ideia de bitributação para muitos autores é para imposto, já tem outros que falam em tributos, mas é a ideia de dois entes cobrando, instituindo, decretando o mesmo imposto ou tributo com base no mesmo fato gerador. Então, o fato gerador é idêntico e eu tenho dois entes distintos, por isso que ele é bitributação, são dois entes distintos, União, Estado, Estado e município, cobrando o mesmo tributo, ou, como alguns preferem, o mesmo imposto, sobre o mesmo fato gerador. O que é bis in idem? Bis in idem é uma situação diferente. Também é múltipla incidência, mas na bis in idem é quando o mesmo ente federativo cobra dois tributos ou dois impostos sobre o mesmo fato gerador. Então, o ente federativo é o mesmo. Então, por exemplo, é a União que cobra dois tributos sobre o mesmo fato gerador, ou dois impostos sobre o mesmo fato gerador. Vocês vejam que na prática você vai ter duplas ou triplas incidências, mas na bitributação são dois entes distintos. No bis in idem é o mesmo ente. Na doutrina tradicional, né, muitos doutrinadores, especialmente aqueles que defendem contribuintes, eu diria, né, e essa é uma tese muito suscitada nos tribunais, entendem que a Constituição Federal, ainda que de uma forma implícita, especialmente para impostos, vedaria, como regra, a bitributação e o bis in idem. Aqui, ao longo das nossas aulas, eu já mostrei para vocês que existem exceções, né, a essa ideia de vedação, a essa corrente, essa tese de que você teria uma vedação implícita a ter múltiplas incidências, até para evitar o confisco, né? É, Existem algumas exceções constitucionais que são expressas. Em alguns casos, expressamente, a Constituição Federal permite, né, seja uma bitributação e seja um bis in idem. E eu já dei exemplos para vocês. Um deles é que é o caso do imposto extraordinário. Vocês se lembram que eu falei que eu posso ter um imposto de renda extraordinário, e aí é um bis in idem, é a União cobrando dois impostos, e o IR e o imposto extraordinário de renda. Eu posso ter uma bitributação, IPTU e IPTU extraordinário. IPTU é o município, IPTU extraordinário é o da União. Então, eu vou ter bitributação, dois entes cobrando, aqui é mesmo imposto, né, sobre o mesmo fato gerador, tá? Porque são dois impostos. Não é o mesmo imposto no sentido de que um é IPTU e outro é IPTU extraordinário, mas o fato gerador é exatamente o mesmo, e os dois são impostos, tá? Eu tenho casos que a Constituição Federal também autoriza, eu também já dei exemplo aqui, que você utilize eventualmente, e aí não é o mesmo imposto, mas são espécies tributárias diferentes que incidem sobre o mesmo fato gerador. Então, por exemplo, eu falei da CPMF e do IOF. São dois tributos federais, né? A CPMF já foi extinta, mas quando ela existiu, dois tributos federais que incidem sobre o mesmo fato gerador. O Supremo disse que não tem problema nenhum. Né? Eu tenho um outro exemplo que eu gosto de dar, porque os livros dão, é a contribuição sobre o lucro líquido e o imposto de renda de pessoa jurídica. Contribuição sobre o lucro líquido e imposto de renda de pessoa jurídica, o fato gerador e a base de cálculo são muito semelhantes. Eu não diria que são idênticos, mas são bem semelhantes. São dois tributos federais. É uma dupla. Desculpe, mas teve uma queda aqui de luz, eu acho, e o áudio e a imagem, eles perderam. Então, voltamos lá para a contribuição sobre o lucro líquido e imposto de renda de pessoa jurídica. Você tem uma dupla incidência, né? Então, você tem uma incidência que é do imposto federal, e de uma contribuição que é federal. É um bis in idem, desculpa, um bis in idem, e que a Constituição aceita. As duas estão expressamente previstas na Constituição Federal, né? Então, as contribuições podem incidir sobre receita, né, faturamento, que é muito semelhante à base de cálculo do imposto de renda de pessoa jurídica. Então, você tem casos onde a Constituição expressamente autoriza.
E eu gostei de trazer um que foi uma hipótese que foi introduzida pela reforma, pela emenda constitucional 132, que é o imposto seletivo, né? Então vamos ler o artigo 153, parágrafo 6º, inciso 5º da Constituição Federal. 153, parágrafo 6º, inciso 5º. Ele trata do imposto seletivo. Inciso 5º. O imposto seletivo poderá ter o mesmo fato gerador e base de cálculo de outros tributos. Mesmo fato gerador e base de cálculo de outros tributos. Então, você permite, e é muito comum, você vai ter um imposto seletivo que tenha desculpa, que tenha um fato gerador, uma base de cálculo do ICMS, por exemplo, né? Ou do hoje que existe o ICMS, ou quando você tem de uma importação, né, que é federal. Então, é uma hipótese de bitributação bis in idem, dependendo do caso, que a Constituição expressamente autoriza. E fora essas discussões que são expressas, e aí eu tenho uma outra questão que também foi trazida pela reforma tributária, né, que é uma discussão que também está que está muito no auge da discussão, que diz respeito à possibilidade de você ter a incidência do IBS sobre alienações de bens imóveis, né? Porque eu tenho visto muita gente escrever sobre isso, porque você pode ter o IBS incidindo sobre alienações de bens imóveis. Então, por exemplo, está lá no artigo 156A, não, 156A, isso, 156A, parágrafo 6º, inciso 2 da Constituição Federal, 156A, parágrafo 6º, inciso 2. O IBS pode incidir, como o CBS também, sobre serviços financeiros, operações com bens imóveis. Operação com bens imóveis. Dependendo de como vier a lei complementar, vai ser muito. O projeto de lei tem isso, né? Ele não vai incidir sobre alienações de pessoas físicas, mas de pessoas jurídicas. Você vai ter intermediadas por pessoas jurídicas, né? Você vai ter incidência, e você pode ter uma incidência com ITBI, né? A Constituição Federal não modificou o ITBI. E aí veio a reforma e criou o IBS e a CBS, que vão incidir sobre operações com bens imóveis, que você vai poder gerar uma dupla incidência, né? Uma tripla, porque tem BS, CBS e ITBI. E aí, dependendo do que acabar sendo aprovado como base de cálculo, né, você tem uma possibilidade, né, de ter mais de uma incidência sobre o mesmo fato gerador. E aí eu vejo alguns autores dizendo assim, mas isso é uma discussão muito grande, né? Porque aí viola uma vedação da Constituição. Expressa não existe a vedação. E vocês vejam que isso é uma exceção constitucional, né? Está expressa. E aqui interessante é que para vocês pensarem, é, porque aí é uma opinião minha, né? Eu quero ver se eu escrevo sobre isso, porque o que acontece? Existem precedentes, você vejam que essa criação da EBS foi por emenda. É, e essa emenda não é inconstitucional por causa disso. O Supremo Tribunal Federal já julgou um caso, e aí ele julgou dois temas que interessam aqui para a gente, é porque nesse módulo eu não vou falar dos impostos em espécie, né? Só a parte constitucional. E tem dois temas que o Supremo julgou, sugiro que vocês leiam, que é o tema 171 e o tema 1094, com repercussão geral. Eles costumam cair muito em PGE, tá? 171 e 1094 com repercussão geral, porque eles tratam do ICMS importação, onde aconteceu exatamente isso. A Constituição foi alterada pela emenda constitucional 33 de 2001 para permitir que o ICMS incida na importação de bens, é, mesmo quando a importação é feita por não contribuinte. E mesmo que essa importação seja feita para uso próprio. Antes o Supremo não admitia, antes dessa emenda, e aí veio a emenda, e uma das questões que foi suscitada e que chegou ao Supremo é que a emenda era inconstitucional porque o imposto de importação já existia. Então haveria no caso concreto, uma bitributação. Dois impostos incidindo sobre o mesmo fato gerador, e aqui é o mesmo fato gerador, né? Com a mudança é o mesmo. E aí o Supremo disse não tem problema.
Não há inconstitucionalidade da emenda. Né? A emenda pode definir. Você vê que e ele citou esses casos que eu dei para vocês, né? Imposto extraordinário, a questão mesmo das contribuições com imposto, né? Então assim, então o fato do imposto seletivo, a emenda constitucional trazer essa dupla incidência no seletivo ou no caso do ITBI, eu não vejo inconstitucionalidade nenhuma, né? E tem alguns e vários autores, é uma discussão grande que vocês podem ler em vários artigos até do Jota, que é uma controvérsia que tem gente que acha um absurdo, inconstitucional. Não vejo, e o Supremo já julgou, repercussão geral, casos idênticos de emendas constitucionais que trouxeram uma dupla incidência que ele considerou constitucional. É claro que o Supremo é político, né? Com todo o respeito do mundo, mas é. E ele faz uma análise casuística, então nunca se sabe. Mas a verdade é que existem precedentes admitindo isso. Então, essa ideia de que a Constituição veda, especialmente para os impostos, um bis in idem e a bitributação, fora as exceções constitucionais expressas, inclusive trazidas por emendas constitucionais, a verdade é que o Supremo faz uma análise casuística e ele tem precedentes entendendo que isso não é uma verdade absoluta, tá? Até porque não está explícito. Então, essa é uma discussão grande, importante, e com isso eu termino a nossa aula de hoje e o ponto relativo à competência tributária. Na nossa próxima aula, nós vamos começar a analisar um outro ponto que é fundamental, né, no estudo do direito constitucional tributário, que é a parte relativa às limitações ao poder de tributar, que englobam princípios constitucionais tributários, alguns eu vou até, né, que foram trazidos pela reforma eu vou mencionar, e imunidade tributária que cai muito em PGE e PGM, muito, sempre. Tá? Qualquer concurso, em qualquer lugar do Brasil, imunidade tributária é aquele tema que vocês têm que marcar, né? Eu brinco com estrelinha, colorido, porque imunidade tributária cai muito. E tem muitas controvérsias envolvendo imunidades que nós vamos estudar a partir da próxima aula. Então, até lá!